Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a esta terra de adoração, a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos que aconteceu em Israel no comecinho do mês de outubro. Mas estamos comemorando a nossa festa agora, porque o mais importante é o que ela significa. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Eu estava viajando, como muitos de vocês viram nas redes, eu estava publicando. Fui viajar com a minha família e ficamos aí alguns dias fora, nos Estados Unidos. Tentei tomar um café com o Trump, mas não deu certo. Mas foi uma bênção a viagem. E eu falei de manhã e agora à noite com os nossos oficiais, que agora tem uma regra aqui na igreja. Você é da Resgate. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque tem uma regra a partir de agora. Todos, fala para o teu irmão, é para todo mundo isso. Todos, pelo menos 7 dias no ano, você tem que sair com a sua família para algum lugar que você nunca foi na vida, amém? Você tem que passear com a sua família, entendeu, né, Edi Carlos? Todos, uma semana. Não adianta querer ir para o Pinheirinho, para o Broa, para ir para algum lugar diferente e descansar com a sua família. Isso é importante, né? Muito importante você ter um tempo de excelência com a sua família. E nós tivemos e foi muito bom. Estamos de volta e, como eu sempre digo, é uma delícia sair para viajar, mas é muito melhor quando a gente volta. Está em casa, com a família, a nossa família da fé, nossos irmãos. Muita saudade de vocês e é muito bom estar junto. E dentro dessa festa linda que nós estamos celebrando nesta noite, eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu quero ler com você Isaías capítulo 9. Somente 2 versículos da palavra de Deus. Nós ainda temos coisas lindas ainda que vão acontecer nessa noite. Mas eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que possa edificar a tua vida e glorificar a Deus. Essa palavra está em Isaías 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aqui, amém? Vamos orar? Tudo que nós vimos até agora, a dança das crianças, a adoração dos pequeninos, a dança dos jovens, o louvor, toda a adoração que nós participamos, nós precisamos receber algo do Senhor, porque nós estamos entregando nossa adoração. E nós queremos, eu espero que você queira. Feche seus olhos, abre o seu coração. Senhor Deus, nós queremos te adorar nessa noite, estamos felizes de estarmos na tua casa, para glorificarmos o teu nome, para te adorar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas. Queremos te agradecer por ter enviado Jesus para viver aqui na terra e dar a sua vida por nós, para pagar os nossos pecados, para nos fazer e nos tornarmos teus filhos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Queremos nessa noite celebrar o teu nome, te adorar por tudo que o Senhor tem feito. E queremos pedir que o Senhor nos abençoe com algo que venha do teu céu, Senhor, do teu reino sobre a nossa vida. Traz a tua justiça, estabelece o teu governo, como o Senhor diz aqui em Isaías. Estabelece o teu governo na nossa vida, Senhor. Na vida de qualquer um dos meus irmãos, em situações que estejam desajustadas, situações que estejam desorganizadas, que estão sendo situações que estão trazendo roubo. Traz o teu governo, Senhor, sobre essas situações. Estabelece a tua bênção sobre os casamentos,
sobre a família, sobre a saúde desses meus irmãos que precisam de cura. Traz a tua justiça, Senhor, traz o teu governo, traz o teu reino, pois sabemos que foi para isso que o Senhor veio. E sabemos também que o Senhor se alegra quando nós tomamos posse desta verdade. Tu és a verdade. Abençoa-nos, ó Deus, nesse culto que celebramos o teu nome e que queremos ouvir a tua voz. Ser presente nesse lugar, Senhor, nas nossas vidas, no nosso coração. Se manifesta, Senhor. E no nome de Jesus, teu Filho, Pai, eu repreendo qualquer tipo de ação de Satanás que tente obstruir os ouvidos ou o coração de qualquer um aqui dentro. Repreendo qualquer ação de Satanás com incredulidade que tente dificultar a tua palavra nas vidas. Senhor, nós repreendemos toda a confusão e pedimos que o Senhor traga sobre nós o teu Espírito Santo. Enche-nos com o teu Espírito, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito. Capacita-nos a entendermos um pouco mais de ti, Senhor. Esse é o nosso desejo. Nós te amamos, Senhor. Te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor. Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos. Eu gosto muito de falar um pouquinho sobre a festa dos tabernáculos, porque sempre tem gente nova na igreja e muitas vezes as pessoas ficam se perguntando, por que está falando tanto do nascimento de Jesus? Nós estamos em outubro, nós somos brasileiros, nós não somos judeus. Por que estamos celebrando essa festa, já que nós não somos judeus? E por que nós estamos fazendo essa festa em outubro e falando que é nessa festa que Jesus nasceu? Bom, nós não somos judeus, nós somos brasileiros, mas nosso Deus e Senhor e Salvador foi judeu. Ele nasceu na terra de Israel e se manifestou sobre a terra como um judeu, Jesus. Então nós gostamos dessa festa, porque essa festa nos transporta a um significado, a entendimentos que o Senhor trouxe para nós por meio dela. E eu vou explicar sobre isso daqui a pouquinho. Mas nós gostamos dessa festa. E nesse momento dessa festa, a gente usa algumas coisas que os judeus usam. Por exemplo, isso aqui é um talite. O talite ele era usado desde a época de Jesus. Hoje, se você for em Israel, alguns judeus usam talites. Mas a maioria usa mesmo um kippá. É uma coberturinha pequenininha, parece uma concha de uma mão, que eles colocam aqui em cima. Tanto o kippá quanto o talite tem um significado. É o significado quando vai orar, coloca-se sobre a cabeça, com o objetivo de se lembrar que sobre você, sobre a pessoa, existe alguém. Existe um Deus que está acima da gente. Então o judeu usa isso, são símbolos que eles criaram, para lembrar que Deus está acima deles. E eles fazem isso com muita honra. Quando você vai em Israel, as mulheres usam lenços. Quando elas vão orar, elas colocam também os lenços, para se lembrar que Deus está acima delas. Olha só, agora estou com o cabelo, dá para arrumar, né? As mulheres usam lenço. Só que hoje, em Israel, se você for ver as mulheres em Israel, antigamente, elas usavam aqueles lenços compridos. Mas hoje, para você saber quem é uma mulher judia, israelita, ou uma mulher muçulmana, os lenços em Israel são diferentes. Por exemplo, as mulheres muçulmanas, elas colocam um lenço que é aquele lenço escorrido, como você vê nos filmes. Mas hoje em Israel, as mulheres muçulmanas, elas usam um lenço que nem o da Valéria. Fica em pé aí, Valéria, por favor. Ela aprendeu a fazer? Aí, ó. As israelitas, o que eu falei? Perdão, as israelitas. As israelitas usam um lenço assim. Tá vendo? Fica em pé, por favor, Laís. Olha o lenço da Laís, que bonito, olha. Então, quando você está nas ruas de Jerusalém, você vê uma mulher com um lenço assim, você sabe que ela é israelita. Se tiver o lenço escorrido, você sabe que ela é muçulmana. Então, essas são algumas coisas legais da festa. Mas por que nós comemoramos o nascimento de Jesus nessa época? Bom, existe uma linha messiânica
uma linha de judeus messiânicos muito forte, que eles entendem algumas coisas que para mim é uma verdade. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 5. Quando você abre a Bíblia em Lucas 1, 5, vai falar de um homem chamado Zacarias. Zacarias está no templo, adorando a Deus, servindo dentro do templo. Lucas 1, 5. E aí no versículo 5, aparece que ele está num turno, chamado turno de Abias. Fale comigo, Abias. Esse turno de Abias era um sacerdote da época, de 2 Crônicas, lá atrás. Davi fez 24 turnos, são 12 meses, Davi fez 24 turnos, cada 15 dias trocava os turnos. E um desses turnos se chamava o turno de Abias. Zacarias estava nesse turno, servindo a Deus dentro do templo, quando o anjo apareceu. E o anjo aparece para Zacarias e fala para ele assim: olha, tua mulher Isabel vai ter um filho. E ele então declara que Isabel estaria grávida a partir daquele momento. Bom, judeus messiânicos entendem que esse turno de Abias, ele aconteceu no período de junho e julho. Então vamos lá, junho e julho. Guardou a data? Amém? Tudo bem? Bom, quando você vai para o versículo 35 do capítulo 1, você vai ver o anjo aparecendo para Maria. Agora não é para Isabel, é para Maria. E o anjo vai falar para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aí ele diz assim: a tua parenta, no versículo 36, a tua parente, ela já está grávida há 6 meses. Então o anjo declara para Maria que Isabel está grávida há quanto tempo? 6 meses. Então vamos lá, quando é que Isabel ficou grávida? Junho e julho. 6 meses vai cair quando? Dezembro. Sempre 2 meses. Novembro e dezembro. Ok? Então nós estamos em dezembro. Se em dezembro Maria ficou grávida, Jesus vai nascer quando? Setembro ou outubro. Cristocidentemente, é exatamente o período da festa dos tabernáculos. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus é a figura do tabernáculo. O tabernáculo é a figura de Jesus. Então nós temos agora Jesus nascendo provavelmente entre setembro e outubro, na festa dos tabernáculos. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você é uma pessoa inteligente. Nós temos na Bíblia centenas de datas cravadas. Eu não sei se você sabe, mas até mesmo na época de Homero e outros filósofos, né? Temos datas acertadíssimas. Vocês acham que o nascimento de Jesus era algo muito importante? Sim ou não? E não marcaram a data? Ninguém marcou a data. Eu quero te fazer uma pergunta: isso foi incompetência ou foi de propósito? Foi extremamente proposital. Por quê? Porque se tivesse marcado uma data em setembro, como as festas são cíclicas e elas mudam de data, ou elas podem cair em setembro ou em outubro, teria anos em que o aniversário de Jesus seria numa data fora do calendário da festa dos tabernáculos. Então ninguém sabe a data, nós sabemos a festa. E é uma festa onde não tem peru, não tem frango assado, não tem galinhada, não tem nada, só tem Jesus. Essa é a festa que nós estamos, chamada Festa dos Tabernáculos. Festa onde nós comemoramos então a vinda do Messias. O tabernáculo falava do quê? Fala exatamente de uma pessoa. Todo o tabernáculo do Velho Testamento fala de uma pessoa que é Jesus. Quem olhava o tabernáculo do lado de fora, via as peles de carneiros que cobriam o tabernáculo. Quem olhava falava: que coisa estranha que é aquilo. Peles de carneiro cobrindo toda aquela parte lá da tenda.
mas quem entrava dentro do tabernáculo, ele era todinho revestido de ouro. Isso é a figura de Jesus. Por fora, homem, mas sendo Deus. Ele sendo o nosso Deus. Então essa é a festa que nós comemoramos a vinda do Messias, o nascimento do Messias. E ele veio com um propósito, porque Jesus, enquanto ele viveu aqui na terra, ele foi a pessoa mais extraordinária que existiu sobre a face da terra. Ninguém foi semelhante a Jesus. Foi a pessoa mais extraordinária, a pessoa mais fantástica que nós tivemos sobre a terra, foi o Senhor Jesus Cristo. E ele veio com um propósito. Eu sei que você vai dizer assim, o propósito de Cristo ter vindo está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Jesus então veio com esse propósito. Mas eu queria compartilhar com você um versículo que fala desse propósito de forma abrangente. Porque se Jesus tivesse vindo à terra somente para morrer por nós, para nós irmos para os céus, seria mais fácil nós aceitarmos Jesus e morrermos, irmos para o céu. O propósito do Senhor não foi somente nos salvar, Ele veio para nos salvar, mas o seu propósito ele se estende sobre a terra. Vocês viram aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, que um menino viria, mas o versículo 7 diz que ele veio para que se aumente o seu governo. O governo do Senhor se aumentaria sobre a terra. A sua justiça se aumentaria sobre a terra. Então, quando nós falamos da festa dos tabernáculos, nós estamos falando de Jesus vindo com um propósito. E o versículo que, na minha opinião, resume o propósito do Senhor em 3 partes muito lindas, está lá em João capítulo 10, versículo 10. Você já conhece esse versículo. Eu queria que você guardasse ele. Porque quando Jesus veio, eu disse o quê? Quando Jesus veio, havia um grupo de religiosos muito enfronhado na cultura de Israel. E esses religiosos fizeram com que o povo acreditasse que para poder servir, eles tinham que ser alguma coisa. Então eles tinham que ser religiosos, eles tinham que ser pessoas presas dentro de uma cultura religiosa. E Jesus veio para destruir todo esse entendimento religioso. E João capítulo 10, 10, da minha opinião, fala todo o propósito do Senhor. Porque lá em João 10, 10, o Senhor começa no capítulo 1, no versículo 1, dizendo que Ele é o bom pastor. Mas no versículo 10 ele diz assim, o ladrão vem para... Mas Jesus veio para nos dar uma vida... E uma vida em, essa palavra, fale comigo, abundância. Essa palavra abundância resume o propósito de Deus sobre a terra, o propósito de Jesus sobre a terra. Essa palavra abundância, ela está falando de uma vida extraordinária. Fale comigo, extraordinária. A palavra abundância está falando de uma vida completamente diferente da vida de uma pessoa comum. A palavra abundância está falando de uma vida acima de qualquer coisa. Por exemplo, a vida de uma pessoa comum é pautada pelo tempo, e esse tempo está ligado à morte. Todas as pessoas que vivem de forma comum sobre a terra, sem Jesus, estão dentro de um tempo e estão pautados pela morte. Por causa do pecado, todos morrerão. E todos serão julgados por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Todos vão morrer. Sem Jesus, a expectativa do mundo é a morte. Nada mais do que isso. Porém, dentro dessa vida abundante, em Jesus, existe algo chamado vida eterna, que Ele veio conceder a nós que está acima dessa vida comum.
Quando você resolveu aceitar Jesus, que na verdade foi Ele que te convenceu a aceitá-lo, quando você declarou, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Ele entrou no seu coração, você deixou de ter essa vida comum para ter uma vida abundante, uma vida acima de todas as pessoas que estão sobre a terra. Porque agora você não tem mais a morte batendo na tua porta, você tem a vida eterna. O Messias veio com esse propósito. O Messias veio com esse propósito para dizer assim, você tem uma opção. Ou você vai ser julgado e condenado, ou você recebe a vida e você vai ter uma vida eterna. Escolha. E quem escolhe Jesus, sai então desse patamar de morte para a vida. Abra, por favor, vamos voltar lá para João. Não sei se você já está em João, mas abra, por favor, a palavra de Deus em João, capítulo 3, versículo 36. Capítulo 3, versículo 36. Olha o que Jesus fala. Por isso, quem crê no Filho, o quê? Espera um pouquinho, a sua Bíblia está escrito tem, não é vai ter? Como é que está na sua Bíblia? Dá uma olhada aí, está certo isso mesmo? Mas e se você pecar? Você tem a vida eterna? Está escrito isso mesmo? Não depende do teu pecado? Depende do que Ele fez na cruz por você. Quando você aceitou Jesus, você saiu dessa vida comum para ter uma vida abundante. Essa vida abundante, o Senhor diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece. Se você aceitou Jesus, você tem a vida eterna, não é que você vai ter. Você já tem eternidade dentro de você. O teu nome foi escrito no livro da vida. E ninguém pode mais apagar. Abre em João capítulo 10. João 10. Nós estávamos lá em João 10, né? João 10, versículo 27. Olha o que Jesus fala. As minhas ovelhas... Espera aí, as minhas ovelhas o quê? Ó, se você é uma pessoa que fala assim, eu não escuto Deus. Olha lá. A ovelha ouve Jesus. Se você estiver falando, mas apóstolo, eu não escuto Deus. A ovelha ouve. Se você não escuta, eu vou te dar um segredo para você escutar. Pega a Bíblia, entra no teu quarto e começa a ler ela em voz alta. Você vai escutar. Entendeu? Você vai escutar Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então continua. As minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas, olha só que coisa interessante. A ovelha ouve e a ovelha segue Jesus. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Eu dou a vida eterna. Jamais... E ninguém arrancará à força as minhas ovelhas das minhas mãos. Aquilo que o meu Pai me deu, versículo 29, é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Fala para o teu irmão, ninguém tira você da mão do Pai. Fala para o teu irmão, ninguém me tira das mãos do Pai. Quando você aceitou Jesus, você saiu dessa vida para ter uma vida abundante, uma vida que só quem tem Jesus pode ter. Foi para isso que Ele veio, esse é o propósito, te dar uma vida eterna. Vamos para João capítulo 6, versículo 47. João 6, versículo 47. Antes de ler versículo 6, 47, deixa eu compartilhar uma coisa que o Espírito Santo tem falado comigo. Olhe para mim, por favor. Você sabe por que muito crente faz bobagem? Sabe por que muito crente faz bobagem? Eu vou te falar. O Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração. Porque o crente não vislumbra a eternidade. Ele está vislumbrando essa terra aqui, ó. E quando a pessoa fica só olhando para isso, não olha para o céu, para onde ela vai, ela faz bobagem.
A minha vida muda quando eu olho para o céu. Por isso que Paulo fala em Colossenses 3:1, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque você morreu e a tua vida está oculta em Cristo. Se eu ficar olhando para esse mundo e não olhar para a minha eternidade, eu faço bobagem. Mas se eu sei que vou para o céu, que eu tenho essa eternidade, a minha vida tem que ser diferente. Quer ver uma coisa? Comprove o que eu estou te falando olhando para a vida de uma pessoa que não conhece Jesus. Uma pessoa que não conhece Jesus, ela vive nesse mundo de forma totalmente assim perversa, desregrada, desonesta. Por quê? Porque ela não tem noção nenhuma de eternidade. Então ela faz aqui o que ela quer. Porque o que ela quer e o que ela está fazendo vai acabar aqui para ela. Mas para nós não. Para nós não. Quando nós morrermos, na verdade nós só vamos mudar de lugar. Quando você fechar os seus olhos, na verdade você só vai mudar de lugar. Porque quando você fechar os seus olhos e abrir os seus olhos, você vai estar no céu, meu irmão. Você não faz mais parte dessa vida. Você já foi levado para uma vida melhor, aqui a vida abundante, uma vida que está acima das vidas, da vida normal, da vida despreparada das pessoas, é vida eterna. João capítulo 6, versículo 47, vamos ler? Em verdade vos digo, quem crê em mim, vai ter a vida eterna. Quem crer em mim e não pecar, vai ter a vida eterna. Quem crer em mim e der o dízimo, vai ter a vida eterna. Quem crê em mim e vier na igreja, dá o cartão de crédito para a esposa. Quem crê em mim, o quê? Você tem a vida eterna, meu irmão. Nós estamos indo para o céu. Por isso que quando nós temos a perda de alguém, a gente chora porque perdemos a pessoa. Mas temos um conforto que quem é do mundo nunca terá. Porque nós temos a vida abundante, nós sabemos para onde estamos indo. Essa é uma das coisas tremendas que Jesus veio fazer. Ele veio morrer por nós para nos fazer enxergar isso. Que nós temos um outro nível. Um nível diferente para viver. Mas não é só isso. Quando eu olho para João 10:10, eu entendo que a minha vida é uma vida onde eu passo agora a viver vitórias. Porque o que é ter uma vida abundante? É uma vida extraordinária, é uma vida melhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer perguntas porque isso nos faz pensar. Os milagres que Jesus fez, por que Ele fez esses milagres? Para provar que Ele era Deus? Para convencer as pessoas de que Ele era Deus e não ser morto na cruz? Ele fez milagres para aparecer? Para que todo mundo olhasse e falasse, uau, é Jesus? Não. Nós sabemos que não. Nós sabemos que Jesus fez milagres como homem. Os milagres que Jesus fez, Ele fez como homem. E por que Ele fez esses milagres? Para dizer para você e para mim, que nesse mundo, nessa vida natural, não tem saída. Nessa vida natural, quando uma pessoa tem um problema no casamento, ela vai divorciar, porque não tem saída. Quando ela tem um problema financeiro, ela vai se desesperar ou vai procurar ajuda nos lugares errados, agiota. Se ela tem problemas com o filho, ela abandona a família, ou abandona os pais. Se ela tem um problema de doença, desespero, depressão, angústia. Aí Jesus vem e fala assim, eu dou para vocês uma vida abundante. Aqui. Se você confiar, o milagre financeiro, eu já mostrei como você pode ter. Até dentro da boca de um peixe você vai encontrar recurso. Se você confiar
e você tiver um problema no teu casamento, ainda que tenha sido um adultério, se você confiar, eu te perdoo e eu restauro o teu casamento. Se você tiver um problema de saúde, eu te curo. Eu tenho milagres para fazer na sua vida, coisa que aqui não tem. Aqui tem outros tipos de milagres, por meio da magia, por meio da feitiçaria, do voodoo, de muitas coisas, porque o diabo também faz milagres. Mas aqui, nós temos nessa vida abundante, acesso ao reino de Deus. E Jesus fez todos os milagres que Ele fez, para dizer para você, é possível mudar o que está errado na sua vida. Jesus fez os milagres que Ele fez para você enxergar e falar, é financeiro, é saúde, é casamento, é filho, seja o que for, o seu reino pode vir sobre mim. A sua justiça pode vir sobre mim. E todas as outras coisas que eu preciso vão ser me acrescentadas. Esse é o reino. Essa é a vida abundante. É isso que Deus quer que você tome posse. Esse é o propósito de Jesus. O diabo, a religiosidade, vem só para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para você ter uma vida e ter uma vida em abundância. O que Jesus espera de você quando você está vivendo um momento difícil? Desespero? Não, olhe para Mateus, capítulo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz Paulo. Jesus fala, olha, você não precisa ficar ansioso, porque eu cuido dos pássaros. Eu cuido do lírio. Não vou cuidar de você? O Senhor não quer que você se desespere, o Senhor quer que você confie nele. O Senhor quer que você olhe e fale assim, eu tenho essa vida abundante, a coisa está ruim, mas o Senhor vai fazer isso mudar, porque Ele é um Deus de milagre na minha vida. Eu não entendo por que muitos crentes que receberam essa vida abundante querem viver essa vida aqui, ó. Insistem nessa vida. Sendo que a vida abundante está acima de tudo isso. Eu sei que dentro de nós temos as nossas ansiedades, existem os medos, as situações difíceis, que quando nós olhamos parece que não tem saída. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que já provou nas suas escrituras, que todas as vezes que não tinha saída, Ele arrumou uma saída. Todas as vezes que o povo de Israel olhou e falou, não tem saída, Deus disse, eu abro caminhos no deserto. Essa é a implicação de uma vida abundante. É uma vida de experimentar o sobrenatural de Deus, coisa que o mundo não tem. Eu lembro que quando eu não tinha o Senhor Jesus, eu ia consultar muitos deuses na terra. Porque eu tentava me aproximar de Deus. Eu não sabia a verdade. Então eu ia em muitos lugares onde eu vi coisas acontecerem. Eu fui em lugares, uma vez eu estava na praia com a minha mãe e um dos meus irmãos pequeno, eu era pequeno. E nós entramos numa roda, vocês estão entendendo sobre o que eu estou falando. Era de noite, perto do Natal. E tinha uma roda, e aqueles batuques. E nós chegamos ali. E um dos meus irmãos ficou no apartamento dormindo com a minha tia. A primeira coisa que a pessoa olhou e falou para nós foi assim, por que teu outro filho não veio? Falou para minha mãe. Como é que ele sabia que nós tínhamos mais um filho, que eu tinha mais um irmão, que minha mãe tinha mais um filho? Porque o diabo sabe. O Deus desse século, ele opera milagres também. Por isso que muitas pessoas que estão lá fora, elas não entram para a igreja, porque elas olham para a igreja e falam, na igreja não tem um milagre que lá fora tem. Só que é uma mentira. Nós vivemos os milagres. O problema é que a igreja não compartilha o milagre.
E por causa disso eu fiquei preso em tudo isso por muito tempo, vendo estas coisas, convivendo com isso e achando que isso era normal. Eu estava nessa vida aqui, ó. Só que aqui, meu irmão, o inimigo, quando ele faz milagre na sua vida, ele te ajuda, mas depois ele te afunda. Ele te ajuda e depois ele te afunda. Ele te ajuda e depois ele te afunda. E ele te ajuda e te afunda. Até que chega uma hora que você olha e você fala, já perdi minha família, já perdi meu negócio, já perdi o emprego, já perdi os amigos, já perdi tudo. Agora, quando Jesus nos chama para a vida abundante, Ele está dizendo o seguinte, não importa o que tenha acontecido, eu sou o Deus de milagre para mudar a sua vida. Esta é a vida abundante. Eu, em vez de ficar reclamando ou murmurando do que está difícil na minha vida, eu tenho que olhar para Deus e falar, Senhor, o Senhor colocou uma palavra sobre mim, o Senhor disse que eu ia ter uma vida abundante. E eu creio nessa palavra, e eu vou viver essa palavra. Eu vou esperar que o Senhor transforme o meu casamento. Eu vou esperar que o Senhor transforme a minha vida financeira. Meu irmão, não há quem tenha se aproximado de Jesus. Eu não estou falando de dízimo, hein? Eu não estou falando de dízimo. Eu estou falando, não há quem tenha se aproximado de Jesus de forma sincera, aí envolve dízimo, mas de forma sincera, que com o tempo não tenha a sua vida financeira sendo transformada, sendo abençoada. Não existe. Não existe. Qualquer um que se aproxima de Jesus, se tiver um problema emocional, desequilíbrio emocional, uma pessoa que é cheia de ódio, cheia de tristezas, cheia de rancor, está aqui, ela não consegue sair disso. Os psicólogos vão falar, se aceite como você é, viva da forma como você é. Você acha que você é isso? Então saia do armário. Viva quem você é fora do armário. Aí Jesus aparece, ele fala assim, eu tenho algo maior que isso. Eu tenho algo que pode trazer alegria para você, a verdadeira alegria que só eu tenho. E Ele muda a nossa vida. Eu preciso olhar para os céus e falar para Deus, Senhor, eu tenho essa vida abundante. Então eu quero ver essa transformação financeira na minha vida. Eu tenho essa vida abundante, eu quero ver essa transformação financeira na minha questão de família. Eu quero ver essa transformação na minha questão com os filhos. Eu estava falando agora há pouco para um irmão. Eu falei, eu estou tão feliz de ver os seus filhos crescendo no Senhor. Porque quando você vai andando com Jesus, os filhos vão sendo abençoados. Não há quem se aproxime do Senhor que não seja abençoado. Só que você tem que vir para cá, ó, na vida abundante que Ele disse. O ladrão vem para, mas Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. É maior do que tudo isso. E eu preciso acreditar nisso. Eu lembro quando eu entrei para o ministério, uma pessoa falou assim para mim, que Deus ia fazer algumas coisas na minha vida e tal. Eu falei, glória a Deus. E eu comecei a pensar no que Deus podia realmente fazer na minha vida. Mediante a palavra que a pessoa me entregou. Nada sobre pastorado, nada disso. E eu comecei a reivindicar aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra para mim. E eu vou te dizer uma coisa, em nada até agora o Senhor me frustrou. Ele não vai te frustrar. Você talvez já tenha sido frustrado por alguém que você confiava. Talvez você já tenha sido frustrado por alguém que você colocou todo o teu coração naquilo, no teu emprego, no teu serviço, e a pessoa te frustrou, foi desonesta com você. Mas eu vou te dizer uma coisa. Jesus, esse homem incrível que viveu entre nós, que é Deus, que está nos céus, Ele jamais vai te frustrar. Todas as promessas dele Ele vai cumprir. O que você precisa é você passar a acreditar nisso.
Ah, mas o que Jesus vai fazer na minha vida? Ele vai fazer na sua vida aquilo que você passa a acreditar que Ele vai fazer. Fala para o seu irmão, aquilo que você acredita que Jesus pode fazer, é o que Ele vai fazer. Mas tem uma terceira coisa linda aqui, em João 10:10, quando ele fala que nós vamos ter essa vida abundante, porque essa vida abundante não só me deu a vida eterna, me dá a vitória, mas essa vida abundante me traz algo ainda mais sensacional, que é a condição de olhar para Jesus e querer viver como Ele viveu, ser semelhante a Ele. E aqui vem um problema. Jesus fala assim, olha, você que crê em mim vai ter a vida eterna, mas eu vou dar para você uma vida abundante. Só que quando você escuta vida abundante, que nem você está escutando agora, uma vida extraordinária, tem uma coisa entre essa vida abundante e essa vida, nesse meio aqui tem uma coisa muito complicada, que se chama avaliação. Você se olha e fala, será que eu sou digno? Será que eu estou preparado para isso? Será que eu consigo realmente receber e ter aquilo que Jesus disse que eu vou ter? Será que eu vou conseguir ser semelhante a Ele, ter essa vida abundante de fazer o que Ele fez e obras maiores? Aqui tem uma coisa chamada avaliação, e eu me olho e eu falo, eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Porque agora, quem está limitando essa vida eterna, essa vida abundante, sou eu, pela minha avaliação. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu tenho lido no livro do Bill Johnson. O Bill Johnson escreveu um livro que fala sobre a presença. E ele fala uma coisa, eu queria até que você abrisse lá, por favor. Abra, por favor, em Êxodo. Abre, por favor, em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, 11. Êxodo 3. A vida abundante me faz sair daqui, da morte, para uma vida eterna. A vida abundante me faz sair daqui, sem saídas para os meus problemas, para os milagres que Deus tem e pode fazer na minha vida. Mas a vida abundante me leva a ser como Jesus, a andar como Jesus. Fale comigo, andar como Jesus. O andar como Jesus não pode ter esse tipo de avaliação minha. Deixa eu te explicar antes de ler Êxodo. Jesus passou por dificuldades. Você sabia? Teve um momento que Jesus disse assim, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus teve um momento que ele falou assim, os chacais, os lobos, eles têm os seus covis, eles têm onde descansar. Eu não tenho onde colocar a cabeça. Jesus está dizendo que nós vamos ter problemas. Fale comigo, vamos ter problemas. Agora, essa vida aqui com problema, ela é terrível. A vida abundante, quando eu tenho problemas, me faz eu viver de forma diferente. Eu preciso aprender a viver como Jesus. Êxodo capítulo 3, Moisés olha para uma sarça, e ele está vendo a sarça pegar fogo. Ele se aproxima daquela sarça, porque a sarça não termina de queimar. Sarça pegar fogo no deserto era comum, só que aquela sarça não parava de arder. Moisés achou aquilo estranho, e ele foi ver o que estava acontecendo com a sarça. Quando ele começou a chegar perto da sarça, Deus falou assim para Moisés, para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está pisando é santo. Moisés parou e ficou olhando para a sarça. E Deus começa a falar com Moisés. Qual foi a palavra de Deus para Moisés? Eu sou o Senhor e eu vou te usar. Deus falou o quê? Eu vou te usar. Qual foi a resposta de Moisés? Quando Deus falou para ele, você vai até Faraó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Eu estou falando aqui, ó, preste atenção. Eu estou falando assim, Deus vai mudar o teu casamento, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua finança, E você está pensando, como? Será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu vou conseguir?
Você está se avaliando. Moisés também. Olha o versículo 11. Deus chamou Moisés, e o que Moisés fala para Deus? Versículo 11. Então disse Moisés a Deus, o quê? Quem sou eu? Começa essa pergunta, quem sou eu? Comigo? O Senhor vai me usar? Eu? E Deus escutou Moisés falando isso. E o que Deus fala no versículo seguinte, versículo 12? Deus lhe respondeu, o quê? Eu serei contigo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Escute, você precisa escutar isso agora com o teu coração. Se Deus te chamou, é porque Ele sabe quem você é. Não, você não entendeu. Se Deus te chamou, é porque Ele sabe quem você é. Você precisa escutar isso mais uma vez. Porque você ainda continua se avaliando aqui. Ó. Você está se olhando e falando, quem sou eu? Quem sou eu para ter essa vida abundante? Quem sou eu para ter esses milagres para transformar minha família? Quem sou eu para ir para o céu? Quem sou eu? O Senhor fala assim para Moisés, ei, eu sei quem você é. Você simplesmente precisa estar comigo. Você somente precisa estar comigo. Você muitas vezes está se avaliando para se achar digno de receber as coisas de Deus. E Deus está olhando assim, falando para você, eu confio em você. Eu sei quem você é, por isso eu estou chamando você. Mas eu sou uma simples dona de casa. Eu já estou com tantos anos. Porque o que o Senhor quer comigo? Anda na minha presença e você vai saber. Você vai ver que o Senhor vai te usar para salvar a sua casa, seus netos, sua família, para abençoar alguém, para orar por alguém, para orar na igreja. E você vai falar, o Senhor está me usando, porque eu estou sendo como o Senhor. Se você ficar aqui e olhar a vida abundante na sua ótica de avaliação, você vai continuar olhando e falando, eu não mereço, eu não sou digno, eu não consigo. Mas se você olhar e ver Deus falando assim, eu te chamei, venha comigo, você vai ver que Ele é capaz de fazer muita coisa através da sua vida. Então agora eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. A vida abundante, tudo bem? O que você prefere? Essa vida que todo mundo leva ou uma vida abundante? Mas você já tem a vida abundante. Ele já te deu. Você já recebeu. Você não aceitou Jesus? Se eu fizer um apelo, todo mundo vem para frente, tá bom? Se você não tiver Jesus. Mas se você já tem Jesus, você já tem a vida abundante. Então o que está precisando agora acontecer? Está precisando você olhar para Deus e falar para Ele, o Senhor me deu e eu vou viver nesse nível de vida abundante. Eu vou viver um nível de eternidade. Eu vou viver um nível de milagres. Eu vou viver um nível onde eu sei que o Senhor está comigo e vai me acompanhar para viver o que o Senhor quer que eu viva. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Viver o que Jesus quer que você viva. Se eu não entrar nesse nível, eu vou ficar só olhando para dentro de mim. Por que algumas pessoas abandonam o ministério? Por que algumas pessoas... Eu não estou falando de abandonar o ministério porque você está tendo um trabalho, um estudo, alguma coisa não teve tempo. Eu estou falando de pessoas que não têm valor para o ministério. Como se nada valesse. Por que algumas pessoas deixam de vir à casa do Pai para ouvir a palavra? Sabe por quê? Porque elas estão olhando para si e elas dizem assim, eu preciso sobreviver. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso fazer. Tá. E por causa disto, ela agora vai tomar as suas decisões. E Jesus está falando assim, você não está mais nessa vida. Você está aqui, ó,
olhe para mim e siga, faça o que eu fiz. Deixa eu dizer uma coisa, lá em Atos, o apóstolo Paulo fala de um naufrágio, que ele participou de um naufrágio, que o navio todo se perdeu e que todos foram salvos, todos, Paulo e todos dentro do navio. Aqueles homens que estavam dentro do navio estavam indo para ser condenados. Paulo estava junto com um grupo de bandidos. Todos foram salvos. Todos. Se você for olhar para aquela situação, você vai falar, não é justo. O justo seria se todos tivessem morridos no mar. Mas Deus fala assim, você precisa aprender a andar como eu ando. Eu ando num nível de justiça diferente, num nível de amor diferente. Você precisa entender quem eu sou. Para quando você passar por dificuldades, você não retroceder. Pelo contrário, você continuar confiando e avançando. O apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi a viver na escassez e na fartura. Alguém poderia pensar assim, mas Paulo foi chamado por Deus, como é que Deus vai fazer Paulo passar por dificuldades? Não, primeiro que não foi Deus que fez Paulo passar por dificuldades, mas na vida se passa por dificuldades. Porém, quando nós passamos por dificuldades, caminhando como Jesus caminhou, nós vamos reagir às dificuldades de forma diferente. Nós vamos agir diante das dificuldades de forma diferente. Se eu tenho um problema financeiro, eu vou orar a Deus e vou esperar que o Senhor me mostre saídas. Eu não vou começar a tomar decisões onde eu vou tentar me proteger. Pelo contrário, eu vou passar a tomar decisões onde eu vou ter a confiança de que Deus vai me proteger. É diferente. Então, voltando à pergunta para nós podermos orar. Você quer viver uma vida normal ou uma vida abundante? Você já tem. É só você passar a tomar posse dela. Quando você tiver dificuldades, confie no teu Deus. Confie no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Confie naquele que disse assim, eu te conheço e eu vou fazer a obra que você precisa. Confia em mim. Mas quem sou eu? Confia em mim, venha comigo, eu vou te ajudar. Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. O Senhor Jesus foi a pessoa mais extraordinária que nós vemos sobre a terra. É a pessoa que mais nos ensinou como ter essa vida abundante. Tudo que ele fez foi para que nós pudéssemos olhar e falar assim, eu posso viver nesse nível. Jesus não fez milagres para aparecer. Jesus não fez milagres para não morrer. Porque fazendo todos os milagres que ele fez, ele ainda foi crucificado. Jesus não fez os milagres para convencer as pessoas de que ele era bom. Jesus fez os milagres que ele fez para dizer para nós que nós podemos ter uma vida melhor confiando nele. Que assim como ele fez os milagres, ele pode fazer na nossa vida. E você pode fazer através da sua vida na vida de alguém. Você precisa confiar. Você precisa olhar para ele. Qual é o problema hoje que você olha para a tua vida e fala, isso aqui está me incomodando? Você tem a vida abundante. Se alguma coisa está errada, não é porque Deus fez você e destinou você para o fracasso. Se alguma coisa está errada é porque você ainda não usou a bênção que Deus tem para você. A vida abundante que Ele tem para você. Toma posse dela. Confia no Senhor. E quando você vai parar de confiar? Quando acabar o problema. Quando acabar o problema, você vai confiar em outra coisa. Mas enquanto tiver o problema, você vai continuar confiando no Senhor. Até que o Senhor se manifeste. Amém? Feche seus olhos. Curve sua cabeça, por favor.
Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, nós estamos nessa festa tão linda, onde nós celebramos o Teu nome, Te adoramos, porque o Senhor veio à terra para dar a Tua vida por nós, para nos dar uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida onde as situações difíceis da nossa vida serão transformadas pelo Teu poder, uma vida com propósito, semelhante ao que o Senhor viveu. Senhor Jesus, eu quero pedir nessa noite pelos meus irmãos que estão aqui e que precisam de milagres. Quero pedir que o Senhor fortaleça o coração deles, para que eles não entreguem, ó Deus, não se acovardem, não sejam tímidos, não tenham medo. Pelo contrário, como o Senhor disse na Tua palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Senhor, olha para esse momento e abençoa-nos. Se você está aqui e você precisa que eu ore por você, para que Deus te dê força. Se você tem alguma questão na sua vida que você fala, eu preciso que o Senhor se manifeste nessa área, porque eu quero essa vida abundante. Fique em pé no seu lugar que eu vou orar por você. Se você precisa que eu ore por você por alguma área da sua vida, que você olhe e fala, eu preciso que o Senhor me fortaleça, porque eu quero a vida abundante nesse assunto. Fique em pé, diante de Deus, não é diante de mim. Senhor Deus, olha para essas vidas, Senhor, que são Tuas, são os meus irmãos, é o Teu povo, é a Tua igreja, são os Teus filhos, são as Tuas ovelhas, elas ouvem a Tua voz, Senhor, estão em pé diante de Ti, Senhor, e eles creem que o Senhor é poderoso, para fazer com que a vida abundante que o Senhor tem para eles se manifeste nas áreas que eles estão precisando, financeira, de saúde, familiar, emocional, seja lá qual for a área, Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer esse milagre, para mudar a nossa história, para mudar aquilo que está no nosso coração e que tem nos incomodado. Senhor, nós não queremos uma vida normal, como nós a tínhamos antes de Te conhecer, onde nós confiávamos nos nossos braços, onde nós confiávamos na nossa sabedoria, onde nós confiávamos em homens, onde nós confiávamos em agiota, em banco, em curandeiros, em feiticeiros, em necromantes. Ó Deus, nós não queremos mais essa vida, porque o Senhor já nos tirou desse lugar, o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. Senhor, nessa noite eu clamo a Ti, que o Teu poder nos envolva, assim como o Senhor envolveu Maria, Senhor, naquela noite, naquele dia, em que o Senhor se derramou sobre ela, e o Senhor a tomou e a encheu da Tua presença, onde o Senhor desceu sobre ela, desce sobre nós nessa noite, Senhor, e capacita-nos nessa noite, a sermos firmes, Senhor, naquilo que temos aprendido, a não nos desviarmos, como o Senhor disse para Josué no capítulo 1, a não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas para permanecermos no que nós temos aprendido. Tu és a verdade, Tu és o nosso caminho, Tu és a vida. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pelos meus irmãos que estão em pé agora. Senhor, não pelos meus méritos, mas pelo que o Senhor fez na cruz. Eis aqui o Teu povo, Senhor, nós confiamos em Ti. Manifesta essa vida abundante na vida deles. Que eles recebam, Senhor. Que eles possam ver o que eles precisam acontecendo, dia após dia, semana após semana, mês após mês.
e até o fim da nossa vida, Senhor, aqui na terra, nós possamos ver cumprida todas as tuas promessas sobre a nossa casa, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Senhor, não permita com que os nossos pés vacilem. Senhor, não permita com que nós nos desviemos. Pelo contrário, Senhor, fortalece os nossos pés na rocha, para que nós possamos ficar firmes. Você pode fazer a sua oração a Deus? Você pode, você que está em pé, você pode falar para Deus: Senhor, eu confio, eu confio, eu confio. Fale para Deus: Senhor, firma os meus pés. Senhor, não me permita com que eu me desvie da tua palavra. Faça a sua oração a Deus. Fale para Deus: Senhor, eu creio que eu tenho a vida eterna. Eu creio que eu tenho essa vida de milagres sobre mim. Eu creio que eu tenho essa vida abundante, Senhor. Me faz ver os teus milagres acontecendo sobre a minha vida, Senhor. Me faz ver, Senhor, para que eu possa contar para todos que Tu és o Deus da minha salvação, o Deus que mudou a minha história. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Fale para Deus: eu confio em Ti, Senhor, e eu verei cada uma dessas situações da minha vida sendo transformadas por Ti, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor se derrame sobre a vida da Tua igreja, Senhor, sobre os Teus filhos. Se derrame, Senhor, sobre nós. Manifesta, Senhor, a Tua graça. Manifesta Teu poder sobre nós, Senhor. Coloca a letra do Estou Firmado na Rocha aqui para mim, por favor. Quem vai cantar aqui? Pode vir. Dri, vem cantar. Vamos adorar o Senhor. Fale para Deus que essa área da sua vida vai viver a vida abundante que Ele tem para você. Amém? Meu Senhor,
Pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, tua presença é meu repouso, é o meu fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo, a rocha que é mais alta, a minha segurança, a fonte da minha sede. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, sua presença é meu repouso, é o meu fundamento, o meu alicerce. A rocha que é mais alta, a minha fortaleza, a água da minha sede. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Vamos clamar o nome do Senhor, Yahvé. Yahvé, tens meu coração. Senhor, trabalha em nós. Yahvé, és minha canção. Faz tua obra, Senhor. Yahvé, tens meu coração. Yahvé, és minha canção. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Ó Deus, faz-nos andar nesta terra com esta vida abundante que o Senhor já nos deu. Que nós possamos experimentar realmente dessa vida abundante, dos Teus milagres. Que nós não nos conformemos com este século. Que nós não venhamos a interagir com essa maldade, com essa desconfiança, com essa incredulidade. Pelo contrário, que o nosso coração esteja em Ti. Que nós estejamos firmes no Senhor,
e que nós possamos viver essa vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento da Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Por favor, se assentem um pouquinho. Nós vamos ter um momento muito importante agora, que é o momento do Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. Eu queria pedir para os papais que estão com seus filhos, que vão apresentar, vão orar com seus filhos, por favor, podem ir lá para o fundo, vão se preparar lá. E o que é o Bar e o Bat Mitzvah? Deixa eu falar uma coisa bem rápida para vocês. A palavra Bar quer dizer filho. A palavra Bar quer dizer o quê? A palavra Bar quer dizer filho. Filho é para ser uma bênção. A palavra bênção é barat no hebraico. Barat. Eu não sei, eu não estudei, se a palavra bar, filho, ela é derivada da bênção ou se bênção é derivada de filho. Mas o que eu sei é que filho é uma bênção. Amém? E os judeus eles têm uma forma de abençoar os seus filhos. Eles aprenderam isso com Isaac, com Jacó, onde eles sempre abençoaram os seus próprios filhos. Colocavam a mão sobre a cabeça. Jacó teve a mão de Isaac sobre a sua cabeça. Jacó colocou a mão dele sobre a cabeça dos seus filhos e abençoou. Quando nós éramos mais novos, principalmente quem é mais velho como eu, vai lembrar que você pedia bênção para o teu vô, lembra? Bênção vô, bênção vó. Porque bênção é a palavra onde você transfere autoridade, onde você transfere algo de bom para a pessoa, prosperidade, seja o que for. O judeu aprendeu a abençoar. Jesus esteve na sua festa de Bar Mitzvah quando teve 12 anos. Isso está em Lucas capítulo 2. Com 12 anos, Jesus subiu para a festa da Páscoa e lá ele teve o seu momento de Bar Mitzvah, ou seja, de bênção. Nós vamos fazer isso. Nós não somos judeus, mas qual que é o problema em abençoar o filho? Principalmente na vida que nós vivemos, onde provavelmente palavras ruins muitas vezes são lançadas sobre os filhos. Com 12 anos Jesus subiu para a sua festa. 12 é um número muito significativo na questão de governo. O que você tem que ensinar para o teu filho até os 12 anos é onde ele vai ser marcado pelo teu ensino. Por isso que é muito importante firmar o conhecimento de Deus na vida dos filhos até os 12 anos. O judeu, após os 12 anos, abençoou o filho, Bar Mitzvah, quer dizer, filho da bênção, filho da promessa, filho do mandamento. É onde o judeu passa a ter a sua responsabilidade espiritual. Então nós queremos abençoar os nossos filhos, como os judeus abençoam os seus filhos. E vamos fazer isso de forma muito importante, para que os nossos filhos se lembrem que um dia eles foram abençoados. Então nessa noite, nós vamos estar recebendo aqui 11 jovens que vão ser abençoados pelos seus pais. Eu vou citar os nomes, depois eles vão entrar. O Daniel Dutra, o Enzo Oliveira, o Felipe Oliveira Almeida, Gabriela Conte, Helena Versosa, Luísa Varela Dutra, a Luísa e o Eduardo Dutra, olha os dois, glória a Deus. Maria Júlia Souza, Pedro e a Emily Almeida, Sofia Bezerra, o Tiago da Silva e o Wendel Dias Figueiredo. Esses 11 jovens serão abençoados por seus pais. E eu gostaria de pedir para que eles entrassem com suas famílias, por favor. Vamos recebê-los.
Glória a Deus. Eu fui falando o primeiro nome e os últimos, né? Tem a Rafinha também. Glória a Deus. Que bênção. Os filhos que estão aqui para receber a bênção dos seus pais. Esse é um momento muito especial. Vocês, filhos, estão diante dos seus pais e pode ter certeza que eles lutaram muito por vocês, para vocês chegarem onde vocês chegaram. Com amor, eles trabalharam muito para vocês crescerem como vocês cresceram. Mas o que eles tinham de mais importante, eles entregaram para vocês, Jesus. E agora, diante de Deus, nós estamos dizendo que o caminhar agora é com vocês. Os pais não deixam de ter responsabilidade sobre a vida de vocês, mas diante de Deus é como se os pais estivessem dizendo: filho, vamos que agora a bênção está sobre você, é só você caminhar agora, que essa vida abundante vai se manifestar sobre você e sobre sua casa. Como pode ter tido alguma palavra muitas vezes mal colocada, nós queremos abençoar vocês de forma que tudo aquilo que Deus tem para vocês se manifeste. Então nós vamos agora pedir a bênção e os pais vão abençoar. Amém? Eu queria que a igreja estivesse em oração por esse momento, por eles, para que nós pudéssemos estar orando por eles e abençoando a vida deles. Então agora os filhos vão falar com os pais publicamente diante de Deus. Então que os filhos olhem agora nos olhos dos pais e vocês vão falar alto, tá bom, filhos? Amém? Pode falar para os seus pais assim: Pai, eu preciso da tua bênção. Reconheço que Deus, o Senhor Jesus Cristo, me sustentou e me manteve até aqui. Reconheço também que não há outro Deus que perdoa pecados e salva além de Jesus. Entendo que a minha salvação, prosperidade, saúde e alegria dependem totalmente de Deus. Por isso, Pai, abençoa a minha vida e libera o que Deus Pai tem para a minha vida. Pai, me abençoe em nome de Jesus. Os filhos podem se ajoelhar na frente dos pais e os pais podem colocar a mão sobre a cabeça dos filhos. Agora os pais vão declarar: filho, eu te abençoo. Que as bênçãos do Eterno e de seu Filho Jesus Cristo venham sobre a tua vida. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o mesmo Deus que libertou Israel do Egito e que um dia estabelecerá o seu trono em Jerusalém, venha manifestar-se sobre a tua vida. Que você seja feliz em seu caminhar, que você seja abençoado em seus estudos, que a bênção venha sobre o teu trabalho e a prosperidade te alcance. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo e declaro que você é meu filho querido, filho amado, e que nenhuma palavra contrária prevalecerá sobre a sua vida. Ninguém te subjugará e os melhores lugares te alcançarão. Eu te abençoo, pois eu creio que Deus, a quem nós servimos, não permitirá que você passe pelo que eu passei. Você, como servo do Senhor, será abençoado em tudo que colocar as mãos. Que o Senhor te abençoe com uma família, com filhos, pois em tua casa não haverá esterilidade, e toda a tua geração glorificará o nome do Senhor Jesus como Senhor. Declaro que todas as palavras que um dia eu fiz existir contra você, toda palavra de maldição ou declaração contrária,
a tudo o que falei aqui, sejam desligadas e quebradas em nome de Jesus. Assim como um dia Isaac abençoou Jacó, em Gênesis 27 e 28, eu te abençoo. Que o Senhor te dê do orvalho dos céus e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Senhor Deus, que essas palavras fiquem registradas diante dos céus de Araraquara, e por onde quer que esses jovens andem, que a tua bênção, Senhor, se manifeste sobre a vida deles, que o teu poder se manifeste sobre eles, e que a liberação dos seus pais agora, Senhor, todas essas palavras frutifiquem no coração dos seus filhos. Senhor, nós confiamos em Ti, e eis aqui a nossa geração que o Senhor nos entregou, e onde fomos responsáveis. Pedimos agora a Tua bênção, para que essas palavras prosperem sobre eles, e eles possam ter famílias e filhos de filhos, para te glorificar sobre a terra. Obrigado por esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os filhos podem ficar em pé, os pais podem dar um beijo nos filhos. Glória a Deus. O judeu, ele tem o costume de fazer sempre as coisas de forma que marque a vida das pessoas. Nós queremos entregar para vocês algo que vai marcar a vida de vocês, jovens. Se você quiser, depois faz um quadrinho para você levar para sua casa. Quando você casar, ter seus filhos, você fala, olha, um dia meu pai e minha mãe me abençoaram. Eu sou abençoada porque meus pais me abençoaram. E nós queremos entregar isso para vocês. Então nós vamos estar entregando para vocês esse lencinho, que está bordado aí, bar mitzvah, bat mitzvah para as meninas. Por favor, papai, tira do saquinho, tire por favor dentro do saquinho. Nós vamos colocar uma marca nisso aí, que é para não sair nunca mais, um pouquinho de óleo, de azeite, para ficar marcado. Então nós queremos colocar um pouquinho de óleo nesse material agora. Quando você vê esse paninho no seu quarto, na sua casa, e você vê essa marquinha, você vai lembrar que isso daí foi o óleo, a unção, que um dia você esteve diante de Deus e os seus pais, aquele que tem autoridade sobre você, sua mãe te abençoou. Amém? As meninas vêm sempre caprichadas, né? Tudo bem? Agora nós vamos fazer uma última oração e os pais vão entregar para os seus filhos. Senhor, obrigado por essa noite. Queria convidar toda a igreja a ficar em pé agora, por favor. Nós vamos encerrar o culto e vamos agradecer por esse momento. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos deu a vida abundante. Obrigado pelas famílias que estão aqui à frente abençoando seus filhos. E eu tenho certeza, Senhor, que será uma geração a ocupar os melhores lugares dessa terra. Serão abençoados onde eles andarem, com trigo e com mosto, com alegria que vem dos céus, com famílias abençoadas. Abençoa a tua igreja agora na volta para suas casas. Abençoa a nossa família, Senhor, aqueles que vieram e que não puderam vir. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós vivamos essa vida abundante, onde o Senhor será glorificado através de nós. E toda honra e toda glória seja dada a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém? Os pais podem entregar os lencinhos para os filhos. E os amigos, familiares podem vir aqui na frente e dar um beijo neles agora.